Fala pessoal, professor Welton Silva. Sejam bem-vindos novamente ao nosso curso de inversores de frequência. Para a nossa aplicação de hoje, nós temos um CFW500 do fabricante WEG. Tirei a tampa para facilitar aqui a nossa conexão. E na aplicação de hoje nós vamos fazer uma partida multispeed. Então é uma partida muito utilizada, principalmente na indústria, onde nós temos a necessidade de variação de velocidade de acordo com os patamares ou de acordo com as etapas do processo. Então, para cada etapa do processo, o motor assume uma velocidade e essa aplicação tem o nome de multispeed ou multistep, dependendo do fabricante. Como de costume, nós vamos entrar nos parâmetros para resetar de fábrica o nosso inversor. Esse inversor da WEG, ele divide os parâmetros por grupos para facilitar a programação. Nós vamos ficar em parâmetros. Vamos no parâmetro P204, quando você seleciona a função, o bloco, o grupo de parametrização parâmetro, ele vai em todos os parâmetros. Então, P204 eu coloco em 5, aperto Enter, ele reseta de fábrica o meu inversor. Feito o reset, eu posso fazer toda a programação agora. Volto em parâmetros novamente, vou no parâmetro de número 100. Parâmetro de número 100 é a minha rampa de aceleração. Vou deixar ele acelerando em 5 segundos. E P101, parâmetro da rampa de desaceleração. Desaceleração eu vou deixar em 3 segundos, para ele parar um pouco mais lento. Enter. Vou para o próximo parâmetro. Próximo parâmetro, a gente está seguindo aí a sequência de parâmetros necessários para essa programação. Então eu vou no parâmetro de número P124. P124 vai definir a minha primeira velocidade, quando as minhas chaves estiverem todas em 0. Então, P124 eu vou colocar 10 Hz. P124 é o parâmetro responsável pelas duas chaves quando elas estiverem em 0. P125 é o responsável quando a chave B6, que é na minha DI4, ela estiver em 1. Então, P125 eu vou colocar em 20 Hz. P126 eu vou colocar em 35 Hz. Opa, passou um pouco. 35 Hz. E por último, P127. P127 eu vou colocar 55 Hz. 55 Hz. Pronto. Para essa programação eu vou usar o botão verde liga, botão vermelho desliga, B5 e B6 como seleção de velocidade. Nessa aplicação nós vamos recordar um pouco de eletrônica digital, onde eu tenho duas chaves seletoras. Essas chaves são de duas posições, 0 e 1. Quando ambas estiverem em 0, aí o parâmetro P124 vai determinar a velocidade. Nós programamos em 10 Hz. Quando o B6, que é a DI4, estiver em 1, nós vamos assumir 20 Hz. Quando B5 estiver em 1, nós vamos assumir 35 Hz. Então, B5 em 1, nessa condição, B6 em 0, nós teremos 35 Hz. Quando ambas estiverem em 1, aí o parâmetro responsável por essa velocidade é o P127, nós teremos 55 Hz, que é o parâmetro que nós acabamos de programar, 55 Hz. Próximo parâmetro é o P222.
P222 é o parâmetro responsável pela referência de velocidade quando ele estiver no modo remoto, ou seja, quem vai acelerar o meu motor quando ele estiver trabalhando no modo remoto. Então, P222 eu coloco em 8, justamente para dizer que ele é um multispeed. 8 é a função que diz que a referência de velocidade quando ele estiver no modo remoto é o multispeed. Aperto Enter, passei ele para remoto, eu posso alterar isso e deixar sempre remoto. Não sei se você se atentou, ele aparece aqui uma mensagem de configuração. Ele aparece uma mensagem de conf. O que significa? Significa que como eu programei P222 igual a 8, dizendo que a minha referência de velocidade vai ser via multispeed, logo ele exige que as minhas entradas digitais estejam programadas pelo menos uma ou duas para referência de velocidade. No nosso caso, nós vamos programar DI1 liga, DI2 desliga, DI3 e DI4 referência de velocidade em multispeed. Vamos lá. Próximo parâmetro é o parâmetro de número 265. Eu vou programar as entradas, parâmetro de número 265, P265. Programar a entrada de número 1, 263 primeiro. Estou programando a função desse botão. P263 eu vou fazer o Start, vai ser o meu botão de Start. Então, P263 eu vou deixar em 6. Como de costume, eu vou deixar a programação utilizada nesse inversor no final do vídeo. P263 é o Start, P264 é o meu Stop. Então, eu tenho que programar P264 em 7. Ele ainda continua com a mensagem de configuração, porque ele está aguardando a função de alguma das entradas serem programadas em multispeed. P265, que é referente a DI3, ele está em 20. 20 é soft PLC, mas eu quero que ele seja multispeed, então vou programar ele em 13. Note que já sumiu a mensagem de configuração, porque nesse instante o inversor entende que eu já tenho alguém referenciado como multispeed. P266 eu vou deixar em 13 também, que é a outra função de multispeed. E de um modo geral, a minha programação acabou. Eu vou somente fazer a conexão dos nossos fios. Eu coloquei essas anilhas coloridas para facilitar na identificação dos fios na hora de fazer a ligação, porque estava ficando um pouco difícil de fazermos a ligação e enxergar o número para que o vídeo não fique muito longo. Então eu vou ligar o meu fio comum, que é o meu número 10, é o fio que passa por todos os botões. Vou ligar aqui no 16, 16 é o GND, 16 é GND. Esse inversor tem dois bornes voltados ao GND. Ele tem o borne de número 4 e o de número 16. Então, esse borne também é GND, como esse também é GND. Para essa aplicação, eu vou usar o botão verde como liga. Então, a DI1 é o meu pino 3. DI1 é o meu pino 3. A minha DI2 é o meu stop, o meu desliga, no borne de número 2. Vou baixar um pouco aqui só para fazer a conexão, depois eu acerto novamente, para facilitar aqui, não ficar batendo. E botão de número 5, no meu borne de número 5. Botão de número 6, no meu borne de número 7.
Então já tenho conectado aqui todos os meus botões. B1 liga, B2 desliga, seleção de velocidade no modo multispeed. Deixa eu voltar a tela aqui. Nesse instante, meu inversor está no modo remoto, vou apertar o botão liga. O botão liga, todas as chaves estão em 0. Ele assume a velocidade de 10 Hz. Vou passar a chave de número B6, que é a minha DI4. Vou passar ela para 1. Nesse instante, ele vai assumir a velocidade de 20 Hz. Vou voltar B6 para 1 e vou passar B5 para 1. Passando B5 para 1, ele vai assumir 35 Hz. E se ambas as chaves estiverem fechadas, em 1, ele vai para 55 Hz. Vou parar esse motor. Provavelmente você percebeu aí, ao fundo do vídeo, o zumbido característico de partidas por inversores de frequência. Eu vou ligar ele novamente, lembrando que está todas as chaves em 0, ele assume 10 Hz novamente. Ele tem um zumbido no final. As duas chaves é 55 Hz. 55 Hz. Eu vou desligar e vou alterar um parâmetro que se chama frequência de chaveamento, só para vocês entenderem que existe essa possibilidade de alteração para melhorar esse ruído, esse zumbido. É o parâmetro de número P297. P297, ele vem de fábrica com 5.000 Hz, então, ou seja, 5 kHz. Essa frequência de chaveamento é a velocidade que o meu IGBT trabalha. É óbvio que quanto mais eu aumento essa frequência de chaveamento, eu vou chegar aqui em 10.000 Hz ou 10 kHz, para vocês perceberem como é notório. Passou um pouco, não tem tanta precisão, mas para que vocês possam perceber o quanto é notório a ausência do zumbido após ajustar a frequência de chaveamento. Vou deixar aqui mesmo, porque eu vou voltar lá para 5 após o teste. Meu motor ligou e o ruído ele reduziu. Se eu aumentar a frequência de chaveamento para o máximo, esse ruído fica menos perceptível do que nós estamos percebendo agora. Passei para 15, não tem mais zumbido da frequência de chaveamento. Mas isso é prejudicial para o seu inversor. Então a gente sempre deixa no parâmetro de fábrica 5.000 Hz ou 5 kHz. P297, eu vou deixar ele em 5 kHz ou 5.000 Hz, que é o que vem padrão de fábrica. Lembrando que toda a programação será deixada no final do vídeo, inclusive a tabela verdade da combinação de velocidade desse inversor utilizando duas entradas. Eu estou usando a DI3 e a DI4 para fazer a seleção de velocidade do inversor no modo multispeed. Chega aqui a 5.000. Ele passa muito rápido e a gente acaba se perdendo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa é uma aplicação muito utilizada na indústria, partida com multispeed ou várias velocidades, ou multistep, como alguns fabricantes costumam chamar. O vídeo ficou um pouco mais longo do que o normal, mas é que eu quero que você entenda o princípio de funcionamento e parametrização de uma partida multispeed. É importante para esse tipo de partida entender quais são os parâmetros necessários para se alterar. Chave DI4 em 0, DI3 em 1, nós temos aí 35 Hz.
parâmetro responsável por essa seleção é os parâmetros de número 124, 125, 126 e 127. Espero que tenham gostado. Continue conosco. À frente nesse vídeo eu vou deixar aqui no finalzinho dele a configuração e a ligação elétrica dessa partida. Um abraço a todos. Fala pessoal, segue aí a programação utilizada. Eu espero que vocês entendam a minha letra aí. A ligação elétrica, como nós fizemos, pegamos o 16 GND, fizemos aí na entrada DI1, borne de número 1, o Start, um contato normal aberto, borne de número 3, o Stop, um contato normal fechado, e no borne de número 5 e 7, nós colocamos na função Multispeed, parâmetro de número 265 e 266, DI3 e DI4, Multispeed igual a 13. Aqui nós deixamos a tabela verdade de como vai se comportar, de acordo com as minhas chaves seletoras, qual a velocidade vai assumir e qual o parâmetro que eu altero. Velocidade desejada, parâmetro correspondente. As duas chaves em 0, 10 Hz, eu alterei o P124. DI4 em 1, eu alterei para 20 Hz, P125 é o responsável. DI4 eu voltei para 0 e agora acionei DI3. DI3 em 1, DI4 em 0, 35 Hz. Essas velocidades aqui elas podem assumir qualquer velocidade desejada dentro da faixa de trabalho de velocidade do seu inversor. Esse inversor da VEG ele vem de 0 a 66, você pode trabalhar com essa faixa de frequência e ele assumindo qualquer um. Quando ambas as chaves estiverem em 1, parâmetro é o P127, eu coloquei 55 Hz. Como de costume, P204 a gente faz o reset de fábrica, rampa de aceleração em 5 segundos, rampa de desaceleração, que é o P101, em 3 segundos, P124, 125, 126 e 127 são os parâmetros responsáveis por Multispeed. P222 é onde eu vou dizer para o inversor qual vai ser a referência de velocidade quando ele estiver no modo remoto. Coloquei em 8 é Multispeed, então a minha seleção de chaves DI3 e DI4 vai fazer com que ele trabalhe aí a sua velocidade. P263, que é DI1 Start, 264 Stop, função de número 7, 265 Multispeed igual a 13, 266 Multispeed igual a 13, e aqui eu deixei P297, que é a frequência de chaveamento. Vem de fábrica 5.000 Hz ou 5 kHz. Quanto maior essa frequência, menor o ruído, porém mais prejudicial ao seu equipamento. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um abraço e continue conosco para que possamos divulgar o nosso trabalho e transmitir conhecimento. Até mais.